Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a corrente elétrica em aparelhos elétricos. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o assunto, eu vou deixar um convite para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like. Hoje o vídeo responde a pergunta do Alex Nascimento. Ele fez a seguinte pergunta que é muito interessante. Como é que um aparelho eletrônico define quanto precisa de corrente elétrica? Porque existem aparelhos que trabalham com a mesma tensão, por exemplo 220 volts, porém consomem corrente diferente. O que define isso? Para entender a resposta dessa pergunta, é importante ter bem definido o que é tensão, corrente e resistência elétrica. Essas três palavras se referem às três grandezas elétricas. Para quem ainda não sabe, uma grandeza elétrica é uma forma de dar número para um fenômeno. Nesse caso, estamos dando número a três fenômenos da eletricidade. Para responder essa pergunta de uma forma resumida, é preciso entender o que essas três grandezas, tensão, corrente e resistência, são amigas inseparáveis, ou seja, sempre que ouvir falar de uma, as outras vão estar ali também. Essas três grandezas se referem a fenômenos relacionados aos elétrons, que é a base de toda a eletricidade. A corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Sempre que um elétron se movimentar, vai existir uma corrente elétrica. Os elétrons precisam de um caminho para se movimentar. Esses caminhos são os condutores, como por exemplo o cabo de cobre. Sempre que algo se movimenta, existem forças contrárias a esse movimento. Por exemplo, se você começar a andar, vão ter vários fatores que vão fazer a resistência à sua caminhada. Um tênis mais ou menos confortável, se o vento está a favor ou contra, se o dia está quente ou frio e etc. Na eletricidade, sempre que um elétron se movimenta, ele sofre uma resistência, que é a resistência elétrica. Esta resistência do caminho por onde ele passa tem ligação direta com a grossura do cabo, por exemplo. Ou seja, esse é um dos fatores que faz ser mais fácil ou mais difícil o movimento dos elétrons, fazendo com que aquele determinado cabo tenha mais ou menos resistência elétrica. Isso é importante porque sempre vai haver resistência em qualquer condutor. E por último vem a tensão elétrica. Podemos dizer que a tensão é a força que coloca os elétrons em movimento, ou seja, a força que cria a corrente elétrica. Agora que vocês conhecem a definição destas grandezas inseparáveis, fica mais fácil responder a pergunta do Alex Nascimento. Se você entendeu a nossa explicação, já sabe que o que define a corrente elétrica de um aparelho é a resistência interna desse aparelho. Todos os componentes internos de um aparelho eletrônico e os cabos e resistores, transistores, capacitores são os caminhos por onde a corrente elétrica vai circular. E todo este caminho cria uma resistência. Basicamente, é como se o aparelho falasse para a rede elétrica o seguinte: eu tenho uma resistência X e estou ligado a uma tensão de 220 volts. Então, eu preciso de uma corrente Y para funcionar. Resumindo, a resistência interna do aparelho é o que define qual a corrente necessária para o seu funcionamento, sempre levando em consideração a tensão em que ele está ligado. Com isso, eu espero ter respondido de forma simples a pergunta do Alex e também de todos que tinham dúvidas sobre o que define a corrente elétrica em um aparelho elétrico ou eletrônico.